matemática, simples, simples, simples e prática. Olá, tudo bem? Espero que sim. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao canal Matemática Simples e Prática para mais essa videoaula. Venha comigo. Feita com todo cuidado, com todo capricho, com todo carinho, eu trago para você mais uma videoaula aí da semana 2 dentro dos temas progressão aritmética, progressão geométrica e sistemas lineares da página 20 da apostila do PET. Vou corrigir as atividades 1, 2 e 3, semana 2, terceiro ano do ensino médio, plano de estudo tutorado, volume 2 de 2021. Você é aluno, você é aluna do terceiro ano, precisa fazer desse ano um trampolim. É o ano mais importante, com certeza, é o ano das suas escolhas, das suas oportunidades, mas na verdade, quem cria a oportunidade é a gente. Quanto melhor você se preparar, mais oportunidade você terá. E eu estou aqui para te ajudar na compreensão. Veja que esse tema aqui é um tema simples, porém tem muitos detalhes importantes. E outra coisa, cai demais nas provas de vestibular e do Enem. O que tem na prova do Enem? Plano cartesiano tem. Função com certeza tem. A primeira proposta é o seguinte: o item classificação refere-se à reta crescente, reta decrescente ou reta horizontal. Mas antes de começar a resolução, vou trazer para você meu companheirinho virtual, o Zé Joinha, né, Zé Joinha? Estuda direitinho aí, viu? Estuda direitinho, porque estudar é o caminho. Primeiro eu vou falar para você de coeficiente linear. Para que você nunca mais tenha dúvida, para que você bata o olho na questão da prova e já resolva sem dúvida nenhuma. O que é coeficiente linear? É o ponto que a linha do y é interceptada, ou seja, é o b da função, ou seja, é esse número independente. Coeficiente linear, sempre, sempre, sem exceção, é esse número independente da função do primeiro grau. Então aqui o coeficiente linear é 8. E a inclinação? A inclinação já dá um pouco mais de trabalho. E como que eu sei, como que encontra a inclinação de uma reta? É muito simples, você vai olhar o A da função. O que é o A da função? A quantidade de x, 2x, 3x, tipo aqui o A é 2, aqui o A é menos 3, aqui o A não existe. Então o A aqui é 2. Eu já descobri que o coeficiente angular é 2. Mas como é que eu sei que ângulo que tem coeficiente angular 2? O que é coeficiente angular? O que é inclinação? Inclinação, minha gente, é tangente. Lembre-se da rima. Minha gente, inclinação é tangente. Então você vai pegar a tabela de tangentes. Aqui eu trouxe uma tabela com senos, cossenos, mas o que nos interessa é somente a tangente. Qual o ângulo que tem tangente igual a 2? Veja que o A aqui é 2. Qual o ângulo? Eu trouxe só uma parte da tabela, beleza? Então, o ângulo que tem 2 como tangente é o ângulo de 64 graus. Então, a inclinação de uma reta formada por essa equação vai ser de 64 graus. Agora, a raiz, se houver, nesse caso A. O que é raiz? Lembre-se também da rima. Raiz é o valor de x, raiz é o valor de x, raiz é o valor de x, raiz é o valor de x. Raiz é o valor de x. Eu gosto de colocar música nas minhas aulas, eu adoro música. Então, raiz é o valor de x. Vou encontrar a raiz. Vou pegar isso aqui e igualar a zero. Raiz é o valor de x quando o y é zero. Então veja que eu tirei esse y, coloquei zero no lugar dele e troquei de lugar. Isolando o x, 2x igual a menos 8, x é igual a menos 8 sobre 2, x é igual a menos 4. Raiz é o valor de x, que é menos 4, certinho? E a classificação? Se ela é crescente, decrescente ou constante. Se essa quantidade de x for positiva, a função é crescente. Se não existir o A, tipo essa aqui,
não existir uma quantidade x, se o A for zero, ela é constante. E se o A for negativo, ela é decrescente. Então, no segundo caso aqui, qual o coeficiente linear? É o 10. Por quê? Porque o B é o 10, porque o número independente é o 10. Mais adiante eu vou te mostrar no gráfico para você entender melhor. Agora, quanto que é a inclinação dessa reta? Preste atenção, fique atento, porque aqui é o pulo do gato. Nós temos que o A dessa função é menos 3. Então a gente tem que ir lá na tabela e ver qual ângulo tem tangente 3. Por quê? Porque essa tabela não traz tangente negativa, é nós que temos que nos virar para descobrirmos de qual ângulo que esse menos 3 representa a inclinação. Olha, aqui nós temos o 3. O que está mais próximo do 3 é esse, 72 graus. Mas eu não posso vir aqui e escrever 72 graus. Por quê? Porque esse 3 é negativo e esse 3 é positivo. Então, meu amigo, minha amiga, você que está aí na frente da telinha, vou te mostrar agora como que a gente descobre isso. Veja, eu tenho aqui um gráfico e tem o seguinte, esse ângulozinho aqui é de 72 graus, que seria esse aqui, cuja tangente é 3, mas nós queremos uma que a tangente seja menos 3. Então, o que a gente vai fazer? A nossa tangente aqui do 72 é 3, mas se você observar, a nossa função ela vai dar uma reta descendo. Por que eu sei? Porque o A é negativo. Se o A é negativo, função decrescente. Menos 3, função decrescente, inclinação negativa, né? Descendo. Porque, por exemplo, se você pensar em termos de temperaturas, as temperaturas negativas estão abaixo das positivas, né? Por isso que a setinha sempre da esquerda para a direita é descendo, né? Agora, quanto que vai medir esse ângulo aqui? Veja que esse é 72, mas o outro, ele veio, chegou aqui, né? É como se tivesse dado uma volta. Então, quanto que mede esse ângulo aqui? Ele vai ser daqui a aqui 72, né? 72 para cima dá 3 positivo, 72 para baixo dá 3 negativo. Então, esse ângulo vai ter 288. Por que 288, professor? Porque 288 com 72 dá 360, que é uma volta completa. Veja que se você pegar 72 negativos, é o mesmo que 288 positivos. Esse ângulo aqui ou pode ser 288 positivo ou pode ser 72 negativo. Então, 288, que a tangente vai ser menos 3. Lá no 72 positivo, tangente positiva, 3. E aqui, tangente negativa. Mas por que isso, professor? Veja, eu vou fazer para você o estudo dos sinais. Falando de cosseno, direita e esquerda, aqui é positivo. Falando de seno, para cima e para baixo, aqui é positivo. Aqui é positivo, essa região é positiva. Falando de cosseno, aqui é negativo, porque está à esquerda do zero, viria um menos 1, menos 2 e tal. Para baixo aqui negativo, né? Menos 1, menos 2 também. E aqui positivo. Veja que a tangente nesse quadrante é positiva, mais por mais é mais. Sinais iguais, resultado mais. Dá rima, não dá? Sinais iguais, resultado mais. Nesse caso seria negativo. Aqui negativo e aqui também, porque aqui menos por menos é mais. Sinais iguais, resultado mais. A tangente de um ângulo de 288 graus é negativa, porque mais por menos é menos. Assim como a tangente de 72 é positiva, porque mais por mais é mais. Beleza? E por que eu estou colocando ela descendo assim, não subindo? Porque tem um A negativo. Eu não poderia colocar ela nesse sentido ou subindo da direita para a esquerda. Eu só posso analisar da esquerda para a direita. Então, o ângulo é 288 graus, a inclinação, porque existe uma diferença entre inclinação e coeficiente angular. O coeficiente angular é a tangente, é menos 3. A inclinação é 288 graus, certinho? E a raiz? Raiz é o valor de x. Então, vamos achar o valor de x quando o y é zero. Vou até colocar um zero no lugar do y. Trazendo 3x para o primeiro membro, ele vem positivo. Isolando o x, dá 10 terços. Então, o valor da raiz é 10 terços. Ela é uma função crescente ou decrescente? Ora, você já viu que ela é decrescente. Por que ela é decrescente? Porque o A é negativo, certinho?
Analisando essa aqui, y igual 2021, o nosso ano, né? Coeficiente linear. Linear é o termo independente, então é 2021. A inclinação é quanto? Gente, o coeficiente angular é o A. Aqui o A é 2, aqui o A é menos 2, aqui não tem A. Por quê? Porque não tem X. Então o A é 0, inclinação 0. Né? Vou até mostrar para você aqui no gráfico. Se eu pegar essa função aqui, a inclinação dela é quanto? É 0. Por quê? Porque ela só passa no rumo do 2021. Ela não sobe, ela não desce. Ela não tem inclinação maior que 0. Ela não está inclinada, ela está totalmente na horizontal. Então, esse caso aqui, o coeficiente linear é 2021, ou B, né? 2021. E a raiz não existe. Agora, ela é constante, ela não cresce nem decresce. O tempo passa, ela não sobe nem desce, certinho? Vamos agora à questão número 2, que olha, meu amigo, minha amiga, é bem salgadinho. Aqui estão os pontos, olha o nome deles, as abscissas, abscissas, o x de cada ponto, as ordenadas, os y de cada ponto. O pontinho P, que é esse primeiro, ele tem x igual a 1, então vai sair do 1 e vai subir, não, vai descer até o 16 do eixo y. Veja que o 0 está aqui, então desceu, para que abaixo é negativo. O ponto P1 é esse camaradinha que eu estou acabando de apontar aqui. É o ponto que eu estou apontando. O ponto P2 tem x igual a 8, onde está o 8? 8. E y2, y do ponto 2, do ponto P2 é igual a 3. Então ele vai subir até a altura 3. Veja que já passou para cima do 0. O P2 é esse camaradinha que eu estou apontando aqui. O próximo ponto tem a abscissa, a abscissa, tem o x valendo 15, então sai daqui, sobe até a altura 27, ordenada valendo 27, y valendo 27, o ponto é esse que eu estou apontando. O próximo ponto tem x valendo 23, o P4, ponto 4, né? Valendo 23, está um pouquinho antes do 25, né? 23, então, e vai até a altura 44, no eixo y, né? É esse ponto que eu estou apontando. E o último ponto aqui, o quinto ponto, P5, tem x valendo 31, um pouquinho à frente do 30, e sobe até a altura 74 do eixo y. Então, o pontinho que eu estou apontando é esse. Mas, isso aqui tem a obrigatoriedade de formar uma reta? Não. Não diz que isso é uma função afim. Só deu os pontos. Agora eu vou passar uma reta aqui de forma que ela aproxime ao máximo de todos os pontos, mas alguns vão ficar fora. Esse ficou fora, esse ficou fora. E a proposta é o seguinte, encontrar SX. Como que eu encontro SX? Se você deu uma pesquisada aí na apostila do PET, você já viu que SX é você somar todos os valores do x desses 5 pontos, das abscissas desses 5 pontos. Então, SX vai ser o x1 mais o x2 mais o x3 mais o x4 mais o x5. Ou seja, SX vai ser esse 1 mais esse 8 mais esse 15, né? Mais esse 23 mais esse 31. Veja que são todas as abscissas dos pontos, os x dos pontos. Somando aí, 8, 1, 9, 15, 24, com 23, 47, com 31, 78. Então, SX, a soma de todos os x dos pontos, dá 78. Agora eu vou procurar o SY, ou seja, a soma dos y dos pontos. Eu vou pegar aqui o y do ponto P1, do P2, do P3, do P4, do P5, né? Então, o y5 é o y do ponto P5. Que são quais números? Menos 16,5, 3, 27, 44 e 74. São os y dos pontos, são as ordenadas. Então, quanto que vai dar isso? 131,5. SY é isso. E o que é SXY? É pegar em cada ponto, multiplicar a abscissa dele pela ordenada dele, ou seja, o x pelo y. Todos os pontos aqui eu vou ter que multiplicar o x pelo y. Então, que o x é 1, o y é menos 16,5. O x é 8, o y é 3. O x é 15,
o y é 27, o x é 23, o y é 44, o x é 31, o y é 74. E agora é só fazer as continhas. 1 multiplicado por menos 16,5, menos 16,5. 8 vezes 3, 24. 15 vezes 27, 405. 23 vezes 44, 1012. 31 vezes 74, 2.294. Isso aqui você pode usar a calculadora aí tranquilamente, certinho? Para agilizar. Até porque são contas muito grandes, né? Então, SXY vai ser o quê? Esse mais esse, mais esse, mais esse, menos esse, que dá 3.718,5. Isso eu fiz na calculadora, certinho? Agora, eu tenho SXY. Então, agora me falta a soma do Q. O Q é você pegar todas as abscissas e elevar ao quadrado e somá-las. Tipo, aqui x1 ao quadrado, x2 ao quadrado, x3 ao quadrado, x4 ao quadrado, x5 ao quadrado. Quanto que é o x1? 1 ao quadrado. Quanto que é o x2? 8 ao quadrado. Quanto que é o x3? Né? O x do ponto P3? 15. Então, 15 ao quadrado. 23 ao quadrado. 31 ao quadrado. Agora, 1 ao quadrado é o mesmo, 64, 225, 529, 961. Somando todos eles, vai dar 1780, né? Então, esse aqui é 1780. E pede para eu achar o A. Como que eu acho esse A? Tem uma fórmulazinha, inclusive na sua apostila aí, que diz que A é igual a SX vezes SY menos N que multiplica SXY sobre SX ao quadrado menos N que multiplica SQ. Nossa, professor, mas é difícil demais. Não é não, meu querido, minha querida. Você tem a fórmula e você tem aí os ingredientes. Agora é só continha. Então A vai ser igual ao quê? SX, está aqui o bonitão, 78. SY, está aqui o maravilhoso, 131,5. N é o número de pontos, 1, 2, 3, 4, 5, né? Tá até escrito aqui, então 5, SXY, tá aqui o SXY, 3.718,5, isso tudo dividido por SX ao quadrado. Quanto que é SX? 78, então 78 ao quadrado, menos N, que é 5, vezes SQ, que é 1.780. Agora é continha, né? 78 vezes 131,5, 10.257. 5 vezes 3.718,5 vai dar 18.592,5. Aqui, 78 ao quadrado, 6.084. Aqui, 5 vezes 1.780, 8.900 redondinho. Então, A vai ser o quê? Esses dois aqui subtraídos, que vão dar 8.335,5, e esses aqui subtraídos, que também vão dar 2.816. Meus amigos, minhas amigas, eu fiz essas continhas na calculadora. Não estou mostrando aqui para vocês, porque não há necessidade, né? Só para agilizar. E também na calculadora eu fiz a divisão desse por esse, que deu aproximadamente 2.096. Aproximadamente porque a gente despreza umas casitas aqui, olha, 2,96, tem um tantão de coisa aqui para frente. Mas como tem 2 zeros na frente do 6, isso aqui é desprezível, né? Então vamos arredondar aqui e colocar o sinalzinho de aproximadamente. Então A é aproximadamente 2,96. E o B? O B dessa reta? Essa reta que passa perto desses pontos todos aqui, não em cima de todos eles. Como que a gente acha o B? Na sua apostila tem que a formulazinha para achar o B é um pouquinho mais simples. SY menos A que multiplica SX sobre N. Nós temos aqui SY, que é 131,5. A, nós temos aqui 2,96 vezes SX, que é 78, sobre N, que é 5. Na calculadora eu achei que isso aí, 2,96 vezes 78 é 230,88, dividido por 5. Esses dois aqui, ó, subtraindo, resulta em 99,38, que dividido por 5 na calculadora aí, 19.876 negativos, né? É o valor de B. Então, assim eu achei o A e o B, certinho? Agora vamos à correção da questão número 3, que diz o seguinte: Alex, o codador, ataca novamente. Desta vez ele resolveu escrever um código ao lado para calcular os coeficientes A e B da reta que passa pelos pontos distintos P,
XP, YP, Q, XQ, YQ. No caso em que XP é igual a XQ, a inclinação não pode ser calculada como A igual ΔY sobre ΔX. Por quê? É tanto que, né, para a gente descobrir os porquês. Então, primeiro, vamos tirar do gráfico aqui que fica mais simples para você entender. Se eu pegar aqui, por exemplo, aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. Eu vou colocar esse pontinho e chamá-lo de P. Quando fala PX e Y, é as coordenadas desse pontinho P, o X desse pontinho e o Y desse pontinho. Então, vou colocar outro pontinho aqui e chamar de Q para representar isso aqui. Ó. Quando diz que X de P é igual a X de Q, ou seja, o X desse pontinho é igual ao X desse, a retinha tem que estar vertical. Por quê? Para passar na mesma direção, ou do zero, ou de quaisquer outros valores, mas as duas têm que estar aqui na vertical, os dois pontinhos, a reta tem que ser vertical. Porque se inclinar um pouquinho para a direita, o X desse ponto já vai ser maior que o X desse, né? Porque X é direita e esquerda. Então, XP ser igual a XQ é estar aqui na vertical. Diz que a inclinação não pode ser calculada assim. Aqui é 90 graus. Gente, inclinação é tangente. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos caçar a tangente de quanto? De 90. Por quê? Porque quando a reta está na vertical, forma um ângulo reto aqui de 90 graus e eu tenho que procurar a tangente de 90. O que é tangente? É seno sobre cosseno. Quanto que é o seno? O seno de 90 é quanto? É 1, né? 1 raio. Agora, dividido pelo cosseno de 90, que é 0. Por que o cosseno é 0? Porque cosseno é o deslocamento direita e esquerda, e não houve. Essa retinha está passando no centro certinho. Mas, eu consigo dividir 1 por 0? Quantas vezes 0 que dá 1? Não existe número que multiplicado por 0 dê 1. Então, a tangente de 90 não existe. Você pode até olhar lá na tabela que não existe. Se não existe, e inclinação é calculada pela tangente, ou seja, ΔY sobre ΔX, porque seno é Y, cosseno é X, né? Seno é o deslocamento para cima e para baixo, sieno, X é o deslocamento direita e esquerda, então não tem como dividir 1 por 0. Então não tem como dividir ΔY por ΔX, ou seja, porque não há inclinação, uma vez que ΔX é igual a 0 e não há divisão por 0. Veja que se eu for dividir por 0, não tem como dividir. A letra B diz o seguinte: se XP é igual a XQ e YP é diferente de YQ, como é a reta e o que se pode dizer sobre a inclinação? Como eu disse, é bom a gente partir do gráfico que é mais fácil para a gente entender. Então está o nosso gráfico aqui bacaninha. E aí o XP é igual a XQ. Então eu vou pôr um ponto P aqui. Vou até tirar aqui da origem só para você visualizar em um outro lugar. Vamos supor assim que o X aqui seja 2, o Y essa altura 1, essa altura 2. O ΔX vai ser 0. Por que o ΔX vai ser 0? Porque X é 2 para esse ponto e é 2 para esse ponto. E o delta é a diferença. 2 menos 2, 0. O ΔY é quanto? É você pegar o Y final menos o inicial. 2 menos 1, 1. Sempre é isso, gente. Delta é ponto final menos ponto inicial. 2 menos 1, 1. O ΔX, X final 2, X inicial também 2, 2 menos 2, 0. Agora, quanto que é o coeficiente angular? O coeficiente angular a gente acha dividindo ΔY por ΔX. Então, ΔY é 1, né, dividido por ΔX, que é 0, dá? Quantas vezes 0 que chega em 1? Não existe número que multiplicado por 0 dê 1. Não existe aqui coeficiente angular, não existe inclinação. E é fato, veja que ela está em pezinho, ela não está inclinada. Pense na Torre de Pisa, ela é inclinada para um lado, essa não é inclinada, ela é vertical. É interessante, não é, com o gráfico? Agora, a reta é paralela ao eixo OY. O que quer dizer isso? Ela é paralela ao eixo Y, que sai da origem, né? Ela é vertical e não há inclinação quando a reta é vertical. Né? Ou ela é inclinada ou ela é vertical, certinho? Agora, a letra C pergunta,
como é a reta se xp for diferente de xq e yp for igual a yq. E quanto vai ser a inclinação? Eu prefiro trabalhar no gráfico. Olha, vou colocar aqui os pontos. Vou colocar aqui o ponto P e aqui o ponto Q. Veja que x do ponto P é diferente de x do ponto Q. X do ponto P é 1, x do ponto Q é 3, não é? E yp é igual a yq. O que quer dizer isso? O y do ponto P, que é 3, é o mesmo y do ponto Q, que também é 3. Ficou claro? Agora vamos lá. A reta é paralela ao eixo OX, esse eixo X. Ou seja, ela é horizontal. Se ela é horizontal, veja bem, vou caçar o ΔX. ΔX é x final menos x inicial. 3 menos 1, 2. Vou caçar o ΔY. O que é ΔY? Y final menos y inicial. Ou seja, o y desse ponto que é 3 menos o y desse ponto que é 3, que dá 0. Agora, o coeficiente angular que é dado por ΔY sobre ΔX vai ser o quê? 0 dividido por 2 dá certo? Não, 0 vezes 2 é 0 para 0 nada. Fechei a continha. Então, quanto que deu aqui? 0. Quanto que é a inclinação? 0. Né? A inclinação é 0. Olha, ela está na horizontal. Quando ela está na vertical, não tem inclinação. Quando está na horizontal, a inclinação é 0. Certinho? Agora a letra D pede o seguinte: explique por que o coeficiente linear pode ser calculado como B igual y do ponto P menos A que multiplica x do ponto P. Então vou pegar novamente o gráfico para ficar claro. Está aqui meu ponto P, está aqui meu ponto Q. Como o B é o ponto que a reta intercepta o eixo OY, a abscissa desse ponto será sempre 0. Gente, B na função do primeiro grau é o pontinho onde o Y é interceptado. Então o P aqui, esse ponto P, o ponto P estando em cima do Y, o valor do Y é o B, é isso aqui, né? Assim, quando substituirmos x por 0, fica somente B. Por que fica somente B? Porque o x desse ponto P, se você olhar, ele chega na direção do 0. Ou seja, isso é 0. X desse ponto P é 0. E A vezes 0 é quanto? É nada. Então ficou somente B igual a Y do ponto P. Né? B igual a Y do ponto P. Que menos A vezes 0 some. Fica só Y do ponto P. Né? Nesse caso, por isso que eu pude dizer que B é igual a Y do ponto P menos o x do ponto P, que é nada vezes o A. Nada vezes o A não existe, só existe o Y do ponto P. Agora a letra E propõe o seguinte: certo ou errado? O coeficiente linear também poderia ser calculado como B igual a Y do ponto Q menos A que multiplica x do ponto Q. De novo no gráfico. Vamos lá, ponto P e ponto Q. Vou agora atribuir valores. O ponto P tem coordenadas 0 e 4. Por quê? 0 para o eixo X, 4 de altura no eixo Y. O ponto Q, vamos supor que seja 3 e 2, né? 3 para o eixo X e 2 para o eixo Y. Agora, se eu enquadrá-lo aqui nessa regra B, quanto que é B? Aqui no caso é 4, né? Então isso é certo ou é errado? Isso é errado. Por quê? Porque a abscissa do ponto Q não é obrigatoriamente 0. Assim, sua ordenada não será obrigatoriamente igual a B. Toda função do primeiro grau pode ser dada por y igual a x mais b. Então aqui eu já sei que nessa função, como eu disse, esse ponto de corte do eixo y toda hora é o valor desse b. Então b vale 4. Agora eu vou procurar o a. Vou pegar esse outro pontinho, ó, colocar 2 no lugar do y. AX. Quanto que é o x? 3, então 3a mais b, que é 4. Ó, no lugar do b, o 4. Aí, passando o 4 para o primeiro membro, ele vai negativo. Menos 2 é igual a 3a, isolando aí, a igual a menos 3 meios. E é fato, o a é negativo. Por que eu sei que o a é negativo? Porque a função é decrescente. Toda vez que a função for decrescente, esse a é negativo. Agora eu vou colocar aqui, ó, YQ. O y do ponto Q é quanto? 2, olha aqui, ó. Menos a. Quanto que é a? Menos 3 meios, só que menos daqui.
com menos daqui vira mais. 3 meios multiplicado por x do ponto Q. Olha o x do ponto Q, 3. Veja bem, 4, 2, 3 vezes 3, 9 sobre 2, né? E aqui eu nem vou tirar o menor múltiplo comum, já vou fazer de uma vez. Olha, a gente divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, 2 dividido por 1, 2 vezes 2, 4, mais 9, 13, 13 meios. 4 é igual a 13 meio? Não é nem aqui nem a China, por isso que aqui perguntou se é certo ou é errado. Errado, é óbvio, porque eu peguei um caso aqui com números, mas se fosse certo, teria que dar certo para todos os casos. Não dá para esse, então não pode ser considerado. É errado porque se a abscissa desse ponto Q não é obrigatoriamente zero, se o x dele não é zero, do ponto Q, ó, desse aqui é zero, mas desse não é zero, ele não vai zerar essa parte para o B ficar igual ao y desse ponto Q aqui. Ó. Terceirão, esse conteúdo ele é um pouco complexo, mas é nesses momentos de dificuldade que a gente difere os estudiosos, né, dos não estudiosos. E é isso que faz a diferença para que você consiga ir bem no vestibular, no Enem. É você encarar os desafios e praticar e aprender. Beleza? Eu te convido a assistir a próxima videoaula, onde eu estarei fazendo também com muito capricho a correção das atividades da semana 3. Basta clicar no canto superior direito, beleza? Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender. E para facilitar, eu vou ajudar você.